Carla Soraya e este é o Cena Pública. Neste programa a gente tenta explicar para você, de maneira simples, coisas que você acha tão complicadas no seu dia a dia, situações que você vive junto com a sua família, com os seus colegas de trabalho e não tem a menor ideia de como sair dessa situação. Hoje teremos como convidado o secretário Maia Júnior. Vamos falar sobre economia, sobre o seu dia a dia e a possibilidade do mercado de trabalho ter uma retomada mesmo durante e principalmente após a pandemia de Covid-19. Eu vou agradecer a presença do secretário, muito grata por sua participação aqui no nosso Cena Pública, secretário. Bem, primeiro quem agradece sou eu, essa oportunidade. Gostaria de parabenizar aí toda a diretoria da TVC pela volta do programa que eu tenho boas recordações e participei muito em outros momentos da minha trajetória nos governos anteriores que eu servi, né? Estou me lembrando aqui, nesse momento, exatamente de muitos momentos, de muitos debates super importantes que eu participei no Cena Pública. Então, meus parabéns à direção da televisão e a você, né? Volta com a apresentadora do seu nível e da sua qualidade e aos seus telespectadores e, com certeza, pelo seu brilhantismo e sua experiência à frente das câmeras, já por si só já garante uma grande entrevista. Muito grata por suas palavras, secretário, eu fico lisonjeada. Mas a gente vive uma situação econômica não só no Brasil, mas aqui no nosso estado cheio de incertezas, né, por conta da Covid-19. O estado continua tentando colocar essa máquina para funcionar, buscando investimentos, formas de dar continuidade aos projetos de desenvolvimento que foram aí planejados com muita antecedência, como tem o Ceará 2050, né? Agora, quanto tempo será que a gente vai voltar para ter bons parâmetros de crescimento? Como será que a economia vai se manter diante de tantos gastos extras e, principalmente, a nossa mão de obra cearense? Será que ela vai encontrar lugar no mercado de trabalho quando tudo estiver funcionando? A gente vai perguntar e quer essas respostas do secretário Maia Júnior. Mas antes, secretário, eu queria que o senhor desse um pequeno depoimento rápido do que o senhor enfrentou, porque o senhor também foi um dos acometidos por Covid-19 e passou por uma situação muito delicada, né? A gente quando chega na situação que eu vivi, e você falou muito na palavra incerteza, né, que foi o que aconteceu comigo nesse processo, né, ao contrair o Covid. Eu tive 9 dias de muita tranquilidade, estava me tratando em casa, evoluindo bem, e de um dia para o outro, foi do 9º para o 10º dia, eu me vi sair da minha residência para fazer um exame, desse exame praticamente não voltar para casa e passar 12 dias internado, né? Eu já vou hoje com quase 60 dias entre a data da contaminação e o dia de hoje, né? Nesse processo, que é um processo difícil. Primeiro, quando você se interna, há um quadro de grande incerteza, porque é de risco muito alto. Os médicos me conscientizaram ainda no leito, na preparação de todo o processo de tratamento. Tem uma estrutura de preparação muito grande quando a gente entra no quarto para poder enfrentar o tratamento da doença, né? Isso se deu numa transição assim, para você ter uma ideia, de uma tarde para uma noite do dia seguinte, eu saí de uma emergência, né? Consegui ir para um leito, 24 horas depois eu já estava na UTI com um tratamento muito forte, né? Graças a Deus, né? O tratamento é difícil, a gente não tem assim uma segurança nenhuma que sai dali vivo, né? Porque a doença ela é agressiva, excessivamente agressiva, ela é renitente, né? Muito renitente, e a gente tem que confiar na equipe médica, né? Porque não existe medicação própria para nos tirar desse quadro de infecção. Nós somos tratados com um coquetel de remédios que pode dar certo, pode não dar certo. Se não der certo, a gente passa por etapas difíceis, né, no tratamento, que é
questão de usar o elmo, depois a possibilidade de ser entubado e, entubado, sair vivo, né? Eu não cheguei nem a usar o elmo, apesar da gravidade do meu processo de tratamento, nem chegar a entubar, porque a reação do meu organismo ao tratamento, já na UTI, foi muito positiva. Eu entrei num estado gravíssimo, só com 20% de capacidade pulmonar não contaminada, não infectada, né? E consegui, em 12 dias de internação, superar isso. É um tratamento bastante complicado, porque ele é intenso, de medicações muito fortes, né? Eu tomei uma medicação dessa sexta, que era uma medicação importada. Tive a felicidade dessa medicação ter na semana que eu estava internado. Depois vi aqui vários amigos, parentes em situação semelhante, precisando dessa medicação e tendo dificuldade de obtê-la, porque ela desaparece de uma hora para outra, porque não tem para todos, né? Apesar do Estado ter já essa medicação dentro da sua farmácia e está atendendo alguns doentes em situação mais grave já com essa medicação. Mas foi a minha sorte, né? Eu evoluí muito positivamente. Depois dei continuidade a um tratamento já num leito normal, sem ser de UTI, alguns dias, né? Para poder recuperar o nível de saturação e oxigenação do pulmão. Depois passei a tratar aí com um processo intenso de fisioterapia o pulmão. E hoje digo que estou bem, graças a Deus. Já estou aqui sem os remédios que tive que tomar mesmo em casa, de continuidade. Já encerrei essa fase de fisioterapia. Hoje, o que ainda tem relativo à doença é agora o trabalho que é aeróbico e físico que eu estou fazendo, que eles chamam de fadiga pós-Covid, para recuperar a capacidade pulmonar, né, e não ter nenhum cansaço ao subir uma escada, ao andar, né, andar um pouco mais. Eu já estou conseguindo andar 20 minutos sem ficar ofegante. E isso é um trabalho que demora aí de 90 a 120 dias, porque uma coisa que é importante a população saber, né? A gente sai com a principal sequela que eu saí, tiveram algumas, né? Graças a Deus eu não tive as mais graves, que são os trombos, e minha barriga saiu completamente roxa, de tantas injeções que eu tomei para não ter trombos, além da medicação do tratamento do Covid, sim. É que o Covid ataca muito, criando trombos que pode trazer embolia pulmonar e morte imediata, ou AVCs, com morte ou com consequências. As minhas sequelas foram de menor monta, porque eu tive, primeiro, uma labirintite, mas quando saí do hospital não tive mais esse problema. Tive um problema de uma mialgia na perna direita, que ainda eu estou tratando. A minha perna direita, a coxa direita, ela está totalmente dormente ainda, que eu espero que se recupere com o trabalho físico. Essa foi a maior dor que eu tive na minha vida até hoje, né? A consequência dos medicamentos, a consequência da paralisia do tratamento que exige de você, no leito de UTI, uma completa paciência no sentido de movimentação. Você tem que colaborar muito com os médicos, não fazendo movimentos nenhum, né, para que a sua recuperação seja mais rápida. E eu, né, com essa dor, tive que tomar até morfina, um médico, porque não passava essa dor. Mas, graças a Deus, fiz um tratamento ainda no hospital e em casa, com medicação, e hoje não sinto nenhuma dor, né? Hoje o meu grande desafio é recuperar outra coisa que é destruída, que é a capacidade muscular, né? E a capacidade muscular, sobretudo, uma pessoa que já é considerada idosa como eu tenho hoje 63 anos, ela é muito importante, porque, sobretudo, para a movimentação, né? Andar, pegar pesos, né? Isso tudo você fica sem forças, completamente sem força. Mas estou bem já, graças a Deus. Agora é fazer esse trabalho muscular e aeróbico. Se vacinar, eu estou com a segunda vacina prevista agora para o dia 1º de maio.
e, a partir daí, manter os cuidados, né, que são recomendados pela a medicina do mundo inteiro, que é usar Secretário, máscara. Acho que o brasileiro vai ter que se acostumar, porque essa doença ainda será longa, na minha opinião, ela vai ser contida com a vacina, mas ela será longa e vai exigir muitos cuidados no nosso comportamento. A máscara diariamente, sobretudo, quando estivermos reunidos com pessoas numa quantidade superior ao desejável, né? Evitar, se possível, as aglomerações, a higiene pessoal, né? O álcool, lavar as mãos com frequência, trocar as roupas também com frequência, porque a gente vai ter que voltar a ter uma vida normal muito em breve. secretário, o senhor tinha tomado a primeira dose da vacina e, como secretário de Economia e Trabalho, o senhor está percebendo como a gente vai ter uma mão de obra também prejudicada no futuro por conta disso, né? Dessas sequelas. Eu, particularmente, estou vendo o que está acontecendo no mundo. Os países que estão começando a se recuperar são aqueles países que já conseguiram vacinar mais de 50% da sua população. É o caso dos Estados Unidos, que houve aí, a posse do presidente Biden para cá, uma grande prioridade nessa questão. É Israel, que também já vive uma situação mais tranquila de controle da Covid, e Londres, né, que começa a liberar algumas atividades econômicas. A Alemanha, hoje pela manhã eu recebi aqui mensagens, tem um amigo que mora na Alemanha aqui, eles estão esticando o lockdown a junho, né, desse ano. Né? A situação brasileira é conhecida de todos, o atraso e alguns desmandos, né, na gestão dessa crise, sobretudo, e aqui a gente tem que ressaltar, falta de protagonismo do governo federal, né? A gente tem que agradecer muito aos governadores, né, aos prefeitos, e cerraram fileiras no sentido de combater e de priorizar a questão da vida das pessoas. E priorizaram muito no início essa questão de saúde, né? O Camilo faz um grande trabalho aqui com o Cabeto, eu participo também desses grupos, sobretudo o grupo de retomada da economia, eu tenho uma participação intensa, hoje coordenado, mas minha equipe lá tem 3 membros, coordenada pelo professor Ataliba, né? Que faz um grande trabalho na gestão dessa retomada e na coordenação desse trabalho de intermediação e estudos que a gente está promovendo entre o setor produtivo e o governo do Estado. Então, eu acho que o Ceará vai bem. A prova disso são as manifestações de revistas mundiais, né, e os números que começam agora, né, porque no começo o Ceará não começou bem, é importante frisar isso, mas eu sempre dizia dentro do governo, calma, isso não é uma corrida de 100 metros. Né? Essas pandemias são verdadeiras maratonas na vida dos países, e na vida dos gestores e na vida da saúde das pessoas. Vamos ter calma, porque nós estamos no caminho certo. A resposta vai vir no momento devido. Acho que essas respostas de que o Ceará gerencia bem a crise, elas já estão evidenciadas em pesquisas, como essa publicação que houve na revista Science, uma das mais respeitadas do mundo na área de saúde, de pesquisadores da Universidade de Harvard e um pesquisador aqui da Universidade de São Paulo, da USP, né? E também os números que já começam a sorrir melhor para os estados do Nordeste em relação aos estados brasileiros como um todo. Por incrível que pareça, é na região Nordeste, é nesse nosso calorzinho de costume que a gente está conseguindo melhores resultados com essa crise. Eu aposto muito, né, no que está aí, na ciência, aposto muito na boa gestão dessa crise, sobretudo aqui no estado do Ceará, né? O governador lidera isso com muita competência, é importante, independente de eu ser membro de governo ou não, se avaliar de forma correta o trabalho e a dedicação do governador do estado e do secretário Cabeto e de todos que estão envolvidos, apoiando e assistindo o governador nesse trabalho. É importante a gente entender, como está nas páginas amarelas da Veja, um dos maiores cientistas do mundo na área de infectologia, que é o que está coordenando todo o processo americano, tanto com o antigo presidente Trump como com o atual e novo presidente Biden, porque ele é uma sumidade no mundo, né? E disse claramente nas páginas amarelas da Veja, nesse final de semana,
que não tem outra saída a não ser a vacinação em massa da população, e esses cuidados do lockdown, do isolamento serem bem feitos, e os cuidados com a higiene, com as máscaras, etc. Então, eu acredito piamente, né, nesse caminho, que é o caminho que está tirando o mundo dessa insegurança, como você colocou, dessa incerteza para uma situação mais controlada, que é o que eu espero. Né? Esse final de semana eu falo com o doutor Cabeto quase diariamente. Acabei de olhar aqui o celular que tocou aqui uma mensagem, era dele. Né? Ontem ele me dizia que a luta dele, agora obstinadamente do Camilo, é trazer e colocar no Ceará essas 5.800.000 vacinas que o Ceará adquiriu, porque ele me disse que em 30 dias, se essas vacinas estiverem na farmácia dele, ele vacina toda a população do Ceará. Se isso acontecer, né, a gente passa a ter uma tranquilidade maior na questão de saúde, vai reduzir consideravelmente os óbitos, vai ter infraestrutura para atender os doentes, como a gente tem hoje, no caso de uma Zika vírus, de uma chikungunya, de um H1N1. Hoje nós temos estrutura, além da vacina, e temos hospitais suficientes para tratamento dessa questão. Nós precisamos ter uma condição idêntica, né, a essas outras doenças viróticas, que é o caso da Covid, para que a estrutura pública possa garantir a saúde e a vida da população em primeiro lugar. Agora, nós temos consequências muito grandes agora para administrar na segunda etapa, né? Além do saneamento e da questão fiscal do Estado, que é importante que o Estado continue investindo para recuperar seu desenvolvimento, como está acontecendo. Nós somos um dos únicos estados, não, fomos o primeiro em relação à receita líquida em investimentos no Brasil no ano que passou, 2020, ano primeiro da pandemia. Espero que aconteça isso esse ano, porque o investimento público é muito importante para a economia, manter ativo, né, a participação pública no investimento, além do investimento privado e do consumo das famílias. Acho que temos um trabalho grande e estamos aí muito focados, não só na economia, mas na recuperação da renda dos mais pobres. O governador Camilo anunciou aí vários programas, o mais recente foi o lançamento do Crédito Ceará, que é um programa de microcrédito para os mais vulneráveis, toda uma atuação agora voltada para pequenas e microempresas. O Ceará trabalhava muito bem as grandes empresas, agora nós vamos voltar para as pequenas e médias empresas, que é onde gera o emprego, é onde proporciona uma presença pela sua capilaridade muito forte na economia, sobretudo que pode dar também uma movimentação não só na região metropolitana, como no interior. Então, sobre essa questão, secretário, eu gostaria de me ater um pouco mais sobre essa questão das pequenas, médias, microempresas, os microempreendedores individuais, porque são eles que acabam movimentando mais a economia local, eles geram muito empregos, né? Como é que vai ser o plano de ação, né? Vai ter algum crédito especial para que possa ser retomada a atividade dessas empresas? Algumas fecharam, outras estão conseguindo se manter de forma meio capenga. Será que é possível um empréstimo junto ao BNDES que possa dar crédito a essas pequenas, micro, médias e até mesmo os microempreendedores individuais? Deixa eu separar aqui por etapas, porque isso é uma pergunta longa e complexa para ser respondida. Em primeiro lugar, o Ceará reorienta a sua política econômica. Isso foi um dos grandes aprendizados do Covid, porque em determinados momentos, o Ceará não tem mais banco. Há muitos anos não tem. Então, o Ceará era impedido totalmente de oferecer crédito, sobretudo aos mais pobres. Nós ajustamos uma proposta que foi entregue ao governador em julho do ano passado, e transformamos a ADES numa agência de fomento, que antes ela não era, não podia nem prestar dinheiro a ninguém, né? Estamos estruturando essa ADES e estruturamos um fundo voltado para o microcrédito, que deve aplicar aí uma bagatela anual aí de 130, 140 milhões, e nós pretendemos aí nessa primeira leva de crédito atingir 36 mil líderes familiares de baixíssima renda. É para os mais vulneráveis. Isso vai se fortalecer numa ação que não é de fomento
mas já é muito trabalhada pelo SEBRAE, nessa área, que entra muito com estruturação para esses pequenos empreendedores, os MEIs principalmente, os empreendedores formais e não formais, que estão na informalidade no estado do Ceará, e o BNB com o Crédito Amigo, que é a maior estrutura de crédito existente nesse país. É o Crédito Amigo do BNB. Bem, então o Ceará entra, né, não pretendendo ser um competidor com os bancos privados. A gente sabe que a Caixa Econômica está se estruturando nessa linha, o Banco do Brasil também atende alguma coisa nessa linha. Os bancos privados é que não querem porque não têm as garantias e acham que o pobre não paga, né? Mas nós estamos entrando aí nesse nicho com uma ação complementar a essas que eu coloquei. A segunda também, nós complementarmente vamos direcionar parte dos recursos do estado do Ceará. O governador, inclusive, está fazendo uma alocação de mais de 100 milhões através do programa São José, do FEDAP, que é um fundo para fomentar negócios não rurais, negócios em áreas rurais não rurais. Por exemplo, uma pequena fábrica de confecção, uma fábrica voltada para o agro, uma fábrica de suco, por exemplo. Nós vamos procurar fomentar nesses agricultores, né, do Ceará, que também são muito pobres, ou empreendedores na área do agro, um programa que possa estabelecer negócio no campo, que é quem mais emprega no Ceará já atualmente. O campo é um grande empregador. O Ceará melhorou muito e durante essa pandemia, tanto é que foi a maior participação de crescimento no PIB do ano passado. O agro cresceu nesses últimos 2 anos, que eu estou à frente da SEDET, 17% no ano e cresceu 10% do outro na formação do PIB, da riqueza do Ceará, né? Foi o maior crescimento de atividade econômica nos últimos 2 anos. Então, vamos continuar trabalhando, estamos fortalecendo muitas medidas, inclusive um programa de fomento com investimentos em alguns pilares da economia do agronegócio, como a pecuária, como a economia do mar, que é os pescados, né, mariscos, incentivar bastante isso aí. Nós estamos trabalhando na fruticultura, estamos aí com várias experiências exitosas de novas frutas que vão poder ser produzidas em áreas do Ceará, né? Eu estou falando de frutas que a gente não tem costume nem de encontrar no supermercado. É o mirtilo, o cacau, uva cearense, né? Tanto roxa como verde. E o couro, calçado? Morango, etc. Né? Bem, a indústria do couro, do calçado? A indústria do couro e calçado, ela vai bem. No Ceará, é uma economia que vai bem, está atraindo, está gerando novos empregos. O governador anunciou a produção do tênis Mizuno ainda durante a pandemia, no ano passado, dos calçados Azaleias, já estão sendo produzidos no Ceará. Muitos desses empresários estão expandindo. Temos uma fábrica nova, temos várias para inaugurar aqui pelo interior do Ceará. Temos em Irauçuba, temos em Umirim, temos em Senador Pompeu, que inauguramos recente, Solonópolis, Brejo Santo, para citar algumas, né? Temos expansões previstas para Itapipoca, na fábrica de calçados de Itapipoca. Esse é um setor que está sentindo agora as compras do comércio, que, ao contrário da primeira onda, compraram os estoques, compraram reposição de estoques, o comércio, que se recuperou muito bem no ano passado, né, depois que se liberou as atividades econômicas do comércio. Isso trouxe também a indústria de calçados e a indústria de confecções. Mas essas novas fábricas que vão abrir, secretário, elas vão gerar mais ou menos quantos mil novos empregos, para que a gente possa dar uma esperança? Isso é muito variável, minha filha, porque são fábricas individualmente de 1.000, são fábricas de 500, essa da Mizuno são 3.000 funcionários, só aqui em Horizonte. Não, você cobra muito, assim, e é o que a população quer, onde tem emprego. Horizonte, Pacajus, é pleno emprego. Lá, hoje, né, falta trabalhador. Porque viraram polos de indústrias. Polos econômicos de muitas indústrias que a gente conseguiu atrair nos últimos anos, que escolheram, né, tem para inaugurar lá várias fábricas, foram inauguradas
centros de distribuições, fábricas novas. Né? Mas aí a gente teve o baque da fábrica da Ford que fechou. Como é que está a negociação? Não houve baque de fábrica de Ford. Até agora, todos os empregos e a fábrica está em pleno funcionamento. Estão mantidos, então? Até dezembro. Foi o que a Ford disse. A fábrica do Ceará continuará trabalhando até dezembro. Esta mesma fábrica hoje tem 4 pretendentes que estão tratando diretamente com a Ford. Né? E nós estamos apoiando. Agora, quem vende a fábrica não é o Estado do Ceará. O Estado do Ceará não é dono da fábrica. Quem vende é a Ford. Se esses 4 compradores, um deles chegar a um comum acordo com a Ford, né, eles provavelmente vão procurar para a gente apoiá-los, e a gente está prometendo apoios, inclusive a continuidade, não, porque hoje a fábrica da Ford, da Troller, não tem incentivo fiscal. Desde 2014, que ela não goza de incentivos fiscais cearenses, goza federal. Tá? Uhum. E o que a gente quer, a continuidade da fábrica, é a modernização da fábrica e é a garantia dos empregos existentes, que são 470, estão intactos. Não houve nenhuma demissão na fábrica da Ford do Estado do Ceará. Importante que fique claro isso para a população e quem chegar pode até, inclusive, negociar subsídios, incentivos fiscais aí por parte do governo. O que a gente tem que ver, além da continuidade, né, é o que eu tenho conversado com alguns interessados, que vão passar a fabricar carros elétricos, vão buscar melhorar o portfólio com outras ofertas de outros veículos, de outros modelos. Né? Nós estamos atentos a essa questão, o governo federal também, o Ministério da Economia também está atento, está trabalhando, porque o Ministério Federal ele tem um problema muito maior, que é o estado da Bahia, era uma fábrica da Ford com 11 mil funcionários, não com 470, e a fábrica de São Paulo, que era muito parecido com a nossa situação, que era uma fábrica de caminhões, que é em torno de apenas 500 empregos. Né? A Ford muito vinha desmobilizando seus negócios em São Paulo, transferindo para a Bahia, né? Que foi essa fábrica recente, de 10 anos para cá, e foi inaugurada pela Ford na Bahia, que era um projeto que ia ser montado no Rio Grande do Sul e terminou vindo para a Bahia. Né? Então, esse é o assunto, com toda a clareza necessária, com toda a transparência, da situação da Ford. Né? Nós estamos atentos, estamos monitorando, mas nós não somos vendedores de fábrica, ela não pertence ao Estado. Né? Certo. Secretário, eu vou ter que fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta falando sobre os tributos, sobre incentivos fiscais, sobre também os gastos extras que o governo teve durante esse período de pandemia. A gente volta já já. E não esqueça, você pode nos acompanhar através das redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook e também este programa, na íntegra, pode ser conferido no YouTube da TV Ceará. A gente volta já já. Estamos de volta com o Cena Pública de hoje, conversando com o secretário de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, Maia Júnior, que está falando aqui sobre a retomada da economia no estado do Ceará. Já falamos anteriormente, no bloco passado, sobre as micro, pequenas, médias empresas, os microempreendedores individuais, e agora vamos a outros setores, a outros aspectos. Secretário, durante esse período da pandemia, o governo teve que gastar muito além do que estava previsto, com auxílio emergencial, Vale Gás e outros gastos que surgiram, né, extras, principalmente na área da saúde também. Como é que vai ser possível manter a saúde fiscal, porque o Ceará é conhecido no Brasil inteiro por ter uma excelente saúde fiscal, eu sei que não faz muito parte da sua pasta, mas isso também envolve o desenvolvimento, a economia e o trabalho aqui do nosso estado. Como é que vai ser possível, né, manter tudo isso funcionando, essa máquina tão grande que o governo acabou tendo que ampliar os gastos? Bem, eu já trabalhei muito nessa área, né, em 2 governos. Eu administrei essa questão aqui no Ceará. E digo a você que um dos principais pilares da gestão pública do Ceará é a questão fiscal. Essa disciplina fiscal que foi montada na época do primeiro governo Tasso Gereissati, todos sabem como o Tasso assumiu o governo com atraso de funcionalismo público, de fornecedores, há 30 anos atrás, 32 anos, e que todos os governadores que o sequenciaram continuaram.
Isso hoje é uma grande prioridade, sobretudo nesse atual momento, né, estabelecido internamente no governo. Tem um comitê que hoje é presidido pelo secretário Mauro Filho, já foi presidido por mim em duas oportunidades, tanto no governo do Camilo, quando voltei agora em 2017, como também no governo Lúcio Alcântara. Acho que isso é fundamental. O Ceará tem uma saúde financeira equilibrada há muitos anos, né? É lógico que daqui para frente, todo governante, além de primar pela saúde fiscal, vai ter uma priorização, né, de um assunto e de uma área que ganhou um pouco mais de musculatura necessária de recursos, que é a saúde pública, né? A saúde pública, eu diria, o professor Cabeto, Carlos Roberto Martins Rodrigues, secretário de Saúde, vinha fazendo uma completa reestruturação na saúde do Estado do Ceará, né? Criou a fundação, descentralizou a saúde no interior, deu continuidade a esse processo de descentralização, fez muitas reformas na gestão dos principais hospitais cearenses, trocou gestores, né? Na escola, que passou a ser um instituto de referência de formações, a Escola de Saúde Pública, além da formação, passou a ser um instituto auxiliar de inteligência nesse processo. Foi de lá que saiu a proposta do Elmo, né, através do professor Marcelo Alcântara, que é o criador do Elmo, que foi desenvolvido na FIEC, no Senai, mais precisamente, que hoje é industrializado pelo grupo Edson Queiroz. Bem, o professor Cabeto, desde o início do segundo mandato do governador, vinha reestruturando a saúde. Vem a pandemia. A pandemia, ela, tirando esses óbitos, que não são, como diz assim, inquestionáveis, qualquer discussão, porque a vida tem que ser priorizada. Um governante que não prioriza a vida dos seus governados, né, com certeza fica com um débito muito elevado, perante a essas famílias que estão sofrendo com essa Covid e também com aqueles que precisavam ser tratados, né? E aí veio uma demanda, não só, né, de medicamentos, de recursos humanos, pela ampliação da rede pública, né? O governador já anunciou mais de 5.000 leitos, entre leitos de enfermaria e leitos de UTI no estado do Ceará. Eu tenho conversado muito com o Cabeto, porque talvez esse seja para a saúde pública, né, que ganhou visibilidade e a importância da percepção pela população, primeiro do SUS, né, o Sistema Único de Saúde brasileiro, que é um sistema respeitado no mundo inteiro, foi talvez o principal instrumento para o Brasil enfrentar essa pandemia, né, que foi montado no governo Fernando Henrique, vem sendo aperfeiçoado, mas sempre lutou com muitas limitações de recursos. Sair de uma crise dessa durante algum tempo, ou com a totalidade desses leitos auxiliares, ou com a parte desses leitos, vai criar muito boa condição de atendimento à saúde que continua. Porque tem o vice-presidente da rede Copa d'Or no Brasil, né, outro dia, numa entrevista, disse o seguinte: olha, não está se avaliando as consequências da Covid, e serão para a rede pública, né, muito problemática, porque a quantidade de pessoas que vão aparecer depois com doenças pulmonares, sobretudo essas que chegaram a nível de intubação, né, com doenças cardíacas, com doenças físicas, né, por conta da questão muscular, com problemas de rins, além daquelas doenças já eletivas do sistema de saúde, que já era de atendimento normal na rede, né, traumas na área de traumatologia, doenças coronarianas, né, as doenças oncológicas, esses protocolos que já tinham uma rotina no SUS, né, como também essas doenças viróticas que eram tratadas pelo sistema de vigilância e de saúde pública, agora pegam uma consequência que a população vai ter para tratamentos futuros, né? O que vai exigir uma rede mais robusta e que vai exigir, dentro do orçamento público, como você colocou, né, uma apropriação de recursos maiores. Lógico que, como o lençol é curto,
quando você apropria mais numa área, faltam outras, né? Mas o governador e o Ceará têm sabido dosar isso, né? Algumas áreas de investimentos importantes e mais prementes, né, no estado do Ceará, eu diria a você que a gente, ao longo do tempo, se preparou, né? Na educação, essa rede, né, montada no Ceará de educação básica, de educação superior, de educação profissional, de ensino de tempo integral, é uma coisa maravilhosa, poucos estados brasileiros têm. A rede de saúde que foi construída, o governador ainda tem aí o Hospital de Limoeiro, que está sendo concluído, mais um hospital regional, além desses, né? Hoje eu vi, ele está construindo agora em Baturité um hospital de campanha, junto do hospital regional, né? Essa rede também que o governador está ofertando será importante e vai proporcionar um atendimento de saúde, se mantiver um orçamento adequado, tanto o governo federal, que entra com 50%, como os estados e as prefeituras, que financiam com mais 50% a saúde do estado do Ceará, assim como financiam, através do Fundeb, os estados e prefeituras, e tem uma ligeira participação federal, a rede de educação. O governador também tem investido muito na segurança pública, em recursos humanos, contratação de novos policiais, em presídios novos. Aí o Ceará está enfrentando aí mais de 2 anos sem nenhuma rebelião, não só nos presídios, não é presídio que chama, né, os centros de internação de menores, né? Graças a Deus está bem organizado e bem liderado pelas equipes do governo na Secretaria de Proteção Social, aonde é gerenciado esse sistema dedicado aos menores, como o sistema da Secretaria de Ação Penitenciária, a SAP, muito bem dirigida pelo secretário Mauro, com o apoio do governador e com o trabalho, sobretudo no reforço de inteligência, dos investimentos em inteligência, em informação, né, que está sendo feito na segurança pública. Essas são 3 áreas que levam 85% do orçamento público em qualquer estado do Brasil. E é onde o governo tem que se dedicar. A área de infraestrutura, hoje, nós temos alternativas agora, tem um investimento de 3 bilhões numa usina de salinização totalmente privado. O Estado só vai, através da COGÉ e da CAGES, garantir essa aquisição dessa água que será produzida através de uma dessalinização de água do mar. Essa área, eu acho que no Ceará está bem arrumada, talvez não precise de grandes investimentos imediatos, a infraestrutura, né? Então, e tem o crescimento econômico, né, que vai proporcionar uma melhora dessa arrecadação, com uma boa gestão fiscal. Eu acho que o Ceará não vai ter grandes problemas, mas tem dever de casa para fazer. Secretário, que tipo de pensamentos, projetos a gente pode ter em relação a esse trabalhador que já foi prejudicado durante a pandemia, ficou desempregado, pode ter ficado com algumas sequelas porque contraiu a Covid-19, mas o Estado precisa avançar, a economia também, e ele precisa do emprego. Vamos lá. Se você entrar na secretaria que eu trabalho, tem lá um painel que tem 3 indicadores apenas. Todo o meu trabalho é voltado para esses indicadores. O primeiro é o crescimento da riqueza. Se a gente não crescer, dificilmente vai gerar oportunidades para todos. E vai atender essas necessidades da população, sobretudo em saúde, educação e segurança, infraestrutura e outras políticas públicas. Sobretudo, o Ceará, que tem uma miséria ainda muito latente, né? A assistência social é um dever de qualquer governante no Estado, que as desigualdades são gritantes. Bem, o segundo ponto que você vai enxergar lá é geração de empregos. Minha segunda grande prioridade no trabalho que eu faço é emprego. O terceiro é a melhora da massa salarial, que a gente tem uma renda média muito baixa no emprego formal. Você tem uma ideia, a renda média do emprego gerado no Ceará é R$ 1.732. É baixa para poder você reter talentos ou para gerar oportunidades para novos talentos. Bem, o Ceará ainda precisa melhorar muito a sua produtividade para aumentar a sua geração de emprego. Então, nós estamos fazendo um trabalho na educação em todos os níveis. Por que é importante a educação? A formação de talentos, tanto no campo de graduações, né, como também no campo profissional, no campo técnico profissional. O Estado tem uma rede de educação, tanto básica como superior, muito boa. Uma rede tecnológica também muito boa. Nós temos 2 grandes desafios
para completar um ciclo que foi reestruturado recentemente, para gerar grandes oportunidades no Ceará. Aliás, 3. O primeiro é educação, né? O governador fala muito nisso, em todos os níveis. E também precisamos investir mais em inovação em ciência e tecnologia. Está crescendo os investimentos no Ceará em pesquisa e tem um programa fabuloso que foi criado, meu trabalho e de outros, dentro do governo e apoiado pelo governador Camilo, que é o cientista-chefe, que está buscando para os segmentos econômicos e para o governo soluções para a gente melhorar isso. Segundo ponto, ampliar os recursos nessa rede de inovação e pesquisa. Educação, inovação, rede de pesquisa. Terceiro ponto, inserção internacional. Enquanto nós não conseguimos tornar o comércio exterior, né, uma praxe na nossa economia, é sinal que não vamos ter competitividade. Para a gente entrar nesse jogo de exportações, né, que o Ceará patina há muitos anos, mas precisa de uma alavancagem grande nessa área, nós estamos atentos a isso. Tem até um projeto que o governador deve anunciar nesse sentido, é uma empresa que nós atraímos nesse campo nos próximos dias, está na mesa dele apenas para definir a agenda, né, que é a inserção internacional do Ceará. Né? Isso com as atividades econômicas que foram repaginadas. Tem 2 economias novas do estado do Ceará estourando aí, né, na linguagem bem popular, está estourando a boca do balão. A primeira é energias renováveis, e nós lançamos, vou lhe dar um em primeira mão, não vou lhe dizer o nome da empresa porque não estou autorizado. Né? Nós lançamos recentemente, além dos grandes programas que a gente implanta há vários anos na área de energias renováveis, é um dos estados maiores produtores, não só da cadeia econômica, temos todas as fábricas, estamos atraindo mais 2, mais 3 para fortalecer essa área, que são novos empregos, tanto em Pecém como aqui na região metropolitana. Né? A cadeia de energia está, como diz a juventude, está bombando, né, pai? Está bombando. A outra é o hub de tecnologia, essa estrutura de TI e telecomunicações também está bombando. 3 empresas do Ceará ganham as páginas nacionais nessa área de telecomunicações. Temos inúmeras empresas na área de TI, os data centers que estão aqui no Ceará, né? E o hidrogênio verde, que é a grande fronteira. Nós já anunciamos aí, o governador, no dia do lançamento do programa, anunciou um investidor da Austrália. E depois dessa reunião da cúpula dos líderes, se torna ainda mais importante, né, secretário? Com a White Martins, que é uma das grandes empresas do setor de produção de hidrogênio e oxigênio no Brasil, não no mundo, também já celebrou um acordo para estudar a possibilidade de implantar uma usina de hidrogênio verde no Ceará. E hoje fui comunicado aqui às 4 da tarde por uma grande empresa de São Paulo e um outro investidor que também é australiano, uma empresa de uma raiz no setor e de um porte gigantesco. É uma empresa, para que os cearenses tenham ideia, né? Nós agora vamos iniciar as tratativas. Está saindo de um outro estado brasileiro que cobiçou a ida dela para montar um programa semelhante. Ela está escolhendo se voltar para o Ceará. Essa empresa fatura na Austrália 10 bilhões de euros por ano. Nossa. Então, se reclamavam que a gente sempre não pode ter preconceito, né? Que a Energix era uma empresa pequena de capital ainda, que é uma empresa que está se montando para entrar nesse mercado de hidrogênio verde. A White Martins já é bem mais robusta, e essa ainda é mais robusta do que a White Martins. Tá? E tem outras áreas que eles exploram na Austrália que também nos interessam. Então, acho que isso é um programa que está crescendo bastante de atração. Né? Temos mais 8 grandes produtores mundiais e investidores discutindo com a secretaria também possibilidades nesse campo. Eu acho que isso vai ser uma realidade. Eu acho que será um paradigma tão forte, tão importante para o Ceará, Carla, como foi a descoberta de petróleo no Brasil nos anos 50, com a Petrobras no Rio de Janeiro. Deus queira. Está todo mundo acompanhando, né? O hidrogênio verde é o combustível do futuro, dos anos 30, dos anos 50, né? Por conta desses acordos de sustentabilidade. O Ceará também está se repensando numa indústria mais sustentável, que é o que o mundo demanda. E eu fui até gozado por alguns que não esperavam a repercussão. O Ceará
está nas páginas do mundo por conta desse programa que o governador lançou, né? Ganhou visibilidade, né? O mundo inteiro está reconhecendo as grandes possibilidades no Ceará, como reconheceu no passado no petróleo a Arábia Saudita. E eu disse outro dia a um jornalista que me gozou no Facebook, seu colega, não vou citá-lo porque respondi a ele, expliquei. Ele também entendeu que eu estava discutindo uma coisa de futuro e quem não sonha não alcança, né, as suas metas. E eu disse, o Ceará será a Arábia Saudita do hidrogênio verde. Né? Continuo me gozando, mas eu vou estar vivo para que, da mesma forma que esses gozadores apostavam que o PECEM não iria parar navio, que eu liderei esse projeto, que hoje é uma joia da coroa do Ceará, e hoje para 800 navios por ano, né? Eles diziam que não parava um. Eu vou dizer a mesma coisa. Não acreditam que o hidrogênio será o instrumento econômico de celebrar a independência financeira do Estado do Ceará? Eu afirmo no seu programa que esperem para ver mais 10, 20 anos, que eu vou estar vivo. Deus me deu uma outra oportunidade. Assim como provamos que o PECEM era um bom caminho, estratégico, sobretudo, e era um processo visionário, assim como eu sou considerado por alguns um visionário, eu falo a mesma coisa que falei de PECEM no passado, das energias renováveis, que o Ceará foi protagonista de energias alternativas, eólica e solar neste país. Tudo começou aqui, começou com esse secretário, Baia Júnior, na época da infraestrutura. Fui também gozado, né? Comecei com um parquezinho de 1,2 megawatts, que ainda hoje está aí no Mucuripe. Depois surgiu 2 de 5, um na Taíba, outro aqui na Prainha. Hoje o Ceará está chegando a 7 gigas. 7 gigas. Nós estamos quase que dobrando a capacidade instalada em projetos já em construção de produção de energia no Ceará. E temos um potencial enorme pela frente. O potencial do Ceará de gerar energias renováveis é simplesmente 8 vezes a capacidade hoje instalada na matriz energética que atende a todos os consumidores de um país de 200 milhões de habitantes. O Ceará tem capacidade, a nível de hoje, de produzir 8 vezes mais energia do que o Brasil produz hoje. E eu tenho certeza que o hidrogênio nós vamos chegar a isso. É uma outra descoberta, é um outro futuro, e eu tenho confiança, como estou dizendo a você, que nós vamos chegar na frente no mundo inteiro pelas possibilidades. Eu tinha muita fé, sou um homem de fé, né? Sou um homem resiliente, Carla. Eu tinha muita fé e eu sonhava muito que o Ceará encontrasse uma economia para deixar de ser pobre. Essa economia é energias renováveis, essa economia é hidrogênio verde. E é o que se discutiu recentemente aí na cúpula dos líderes do clima, né? A energia renovável, o hidrogênio verde. E quem acompanhou o nosso Cena Pública sobre as exportações do nosso estado sabe que o senhor está realmente confirmando o que foi dito pelos nossos convidados, né, da excelente exportação, os excelentes números que estão sendo registrados no Porto do PECEM. Agora, secretário... E é outra região de pleno emprego. Exatamente. Que lá hoje, pelo contrário, tem falta de profissionais para preencher as vagas. E a gente conseguiu vários hubs, né? O hub aeroportuário, o hub portuário, o hub, como o senhor falou, da tecnologia. Agora a gente vem com essa questão do Porto do PECEM. Tem uma pesquisa recente do IPES que apontou que o nosso crescimento vai ser de 3,5%. Já um grupo da Unifor previu que seria 3,6%. A gente vai continuar mantendo esses números positivos? Dá para a gente manter essa perspectiva otimista? O que é suficiente, então, para manter... Isso são probabilidades, né? Em função das análises, né? E que isso vai se ajustando ao longo do ano. Eu espero que os prognósticos do IPES, que é basila a nossa referência, o basilador é o IPES. Até porque ele tem toda uma estrutura para calcular e estudar cenários do PIB. Que seja isso. Né? Essa reforma que o governador está liderando, essa transformação que ele está liderando, não só de reestruturar o desenvolvimento econômico do Ceará, com várias medidas já implantadas e outras em curso, e com esses projetos que a gente está atraindo, eu espero, como prevê o 2050, que o Ceará, nos próximos 30 anos,
possa ter um crescimento aí em torno de 5%, que é maior do que a média do crescimento do Ceará dos últimos 32 anos, que oscilou entre 2% e 3%. Nós precisamos ter um crescimento mais robusto. Por quê? Porque a grande meta de 2050 é sairmos de uma participação no PIB nacional de 2,25%, que é a nossa participação hoje, que é bastante inferior à nossa participação na população nacional, que é 4,35%. Se nós conseguirmos, nos próximos 30 anos, eu sou uma pessoa estruturadora, eu enxergo longo prazo, sobretudo, né? As metas dos próximos 30 anos do Ceará estão traçadas no 2050 e toda uma ação estratégica para o Ceará alcançar isso, né? Assim como nós estamos terminando um ciclo que se esgotou de 32 anos no desenvolvimento do Ceará, tanto econômico como social, como de gestão pública, nós estamos inaugurando um novo ciclo nesses 3 segmentos, nos próximos 30 anos, né? Se a gente continuar com essa governança, com bons governos, sobretudo, que é a governança, bons governadores, que é o que aconteceu nesse ciclo de 32 anos, nos próximos 30, eu diria a você que é muito provável que o Ceará dobre a sua renda per capita se atingir uma participação nacional do PIB do tamanho da participação demográfica na população nacional, da sua participação na população nacional. Esse é o grande desafio, Carla, é que a continuidade, eu vou encerrar minha carreira pública, eu tinha encerrado e retomei para atender um pedido do governador através de um querido amigo, não, de 2, né? O seu pai e o Geraldo Luciano, então executivo do grupo Ives Dias Branco, né? Eu estava no grupo Ives Dias Branco, estava com meus negócios e vim ajudar o governo do Camilo. O meu sonho é que o Ceará possa ter um ciclo novamente virtuoso, como foram os últimos 32 anos. Mais 32 anos, eu diria que o estado do Ceará vai ter aí um futuro muito melhor. Os cearenses vão ter muito mais oportunidades, não só de emprego, mas de ficarem no Ceará para se desenvolver, para criar suas famílias, né? Infelizmente, a gente vem de uma crise de 7 anos na economia, depois pegamos aí já quase um ano e meio de Covid, né? Praticamente estamos na beirada de completar um ano e meio, agora em junho, né? Mas eu tenho muita fé, muita esperança, sou um otimista por natureza. A gente não pode trabalhar com a equipe transmitindo para a equipe, né, uma desmobilização por falta de perspectiva, de esperança, de sonhos. Eu sempre trabalho minha equipe para ela sonhar, para ela criar, para ela se desenvolver. Eu dou toda essa liberdade, porque sempre procurei agregar em torno de projetos que liderei no Estado uma boa equipe. E tudo isso está acontecendo até os resultados antes do tempo. E eu devo muito isso ao apoio do governador Camilo e de toda a equipe de secretários, mas substancialmente a grande equipe que a gente montou no sistema SEDET. Secretária, a gente está chegando ao fim do Cena Pública. Eu agradeço demais a sua participação. Eu espero que a gente possa ter explicado e mostrado novos horizontes para o nosso público, não só o mais informado, mas também aquele que depende das informações mais básicas para poder enxergar uma nova perspectiva de futuro. Então, eu gostaria de encerrar pedindo que o senhor desse aí a sua mensagem ao povo cearense, né, do que pode vir nos próximos dias, né, já que estamos numa retomada aí da economia, o governador liberou aí novamente mais algumas áreas da economia para voltar a funcionar. Quando o senhor acha que a gente pode voltar a caminhar a passos largos a nossa economia cearense? Bem, em primeiro lugar, se o governador obter o êxito, acho que o governador está muito empenhado, junto com o secretário, para conseguir essas vacinas, vacinar a população e trazer um pouco mais de paz e tranquilidade para os cearenses, não só com a questão da vida, com a tranquilidade com relação ao atendimento da Covid e o controle, como também para a economia. Essa vacinação em massa da população, antes do tempo previsto, é fundamental para a economia. Se isso acontecer, como esperamos nós aconteça até julho, a gente iniciar esse segundo semestre com a população praticamente vacinada, eu tenho muita expectativa de que esses cenários de crescer 3,5% esse ano e a partir da libertação do Covid, o Estado do Ceará inaugurar um novo ciclo de crescimento pelo esforço que está sendo feito em geração de empregos, né? A gente sabe que temos um desafio enorme para o emprego no Ceará. Tem muitos desempregados ainda e desalentados para ser recuperados,
ainda da crise econômica, que levou quase 7 anos, a partir de 2013 até 2020, né, quando a gente achava que esse processo ia ser melhor no ano de 2020, veio a pandemia. Estamos adiando isso mais para frente um pouco, né? Se crescer 3,5% esse ano será ótimo. Isso vai garantir ao Ceará, pelo 8º mês consecutivo, na CAGED última de fevereiro, 8 meses que o Ceará ou é primeiro ou é segundo lugar em geração de emprego do norte e nordeste do Brasil. Fechamos o ano passado recuperando todos os empregos que perdemos na Covid, e saldo ainda de 18 mil. Esse ano já estamos acumulando, nos 2 primeiros meses, um saldo positivo de 21 mil novos empregos no Ceará. Isso é pouco, entendeu, Carlos? Porque o Ceará tem que inaugurar um ciclo aí de geração mínima de 100 mil empregos nos próximos 4, 5 anos. Se a gente conseguir isso com a recuperação da economia, isso significa que o Ceará vai a pleno emprego. Aí temos que voltar ao trabalho para os informais, que precisam ser incluídos, né, de uma maneira mais formal, ou tem que ser incluídos nesse processo de empreendedorismo que a gente está estimulando, nas pequenas empresas desse microcrédito, né, e começar a trabalhar também os desalentados, que são aqueles que mais nem emprego procuram. Isso é um universo muito grande, porque eu estou falando aqui de mais de 50% da PEA, da população economicamente ativa do Ceará, né? Se nós conseguirmos isso nos próximos 5 anos, com esse potencial que o Estado tem, com essa riqueza nova que está sendo descoberta nessa área de energias, nessa área de TIC, que são economias novas, a economia da saúde, a economia da logística, com os hubs que você citou, o portuário, o aeroportuário, né? Eu acredito que o Ceará vai viver um ciclo tão bom como esse que passou e pode ter aí uma perspectiva muito positiva para os próximos anos. Eu, como lhe disse, né, o que me movimenta é olhar para as futuras gerações. Tenho filhos, né, vou ter netos que vão querer viver aqui no estado do Ceará, e eu também quero isso. Né? Eu fiz um grande investimento num filho, foi estudar 2 anos em Londres, tinha proposta para ficar lá, mas foi incentivado por mim para voltar. Disse que aqui eu ganhei minha vida, fui muito feliz, tive minhas oportunidades aqui, gostaria que ele também tivesse. Eu trabalho muito olhando isso, olhando o que toda família cearense precisa. Formar, desenvolver seus filhos, seus netos. Eu olho muito, como disse, o futuro. Né? O meu sonho, o meu legado é que o cearense passe a ter oportunidades aqui. Né? Como eu disse, a evolução do nosso processo de inovação e de educação possa permitir uma geração de oportunidades que garanta reter os talentos aqui formados. Senão, o que é que adianta a gente investir tanto em educação e nossos filhos irem embora, né? Ou talentos que já se foram, que é o que está acontecendo, né? Eu até lhe recomendaria você fazer uma entrevista com um caso semelhante a esse que eu estou dizendo. A fábrica da Klabin, que nós trouxemos, já está funcionando em Horizonte, que é uma região de plano emprego, trouxe uma cearense, 15 anos morando fora, morava na Bahia, voltou para o Ceará para dirigir essa fábrica. Tá? Mora hoje, não em Fortaleza, onde tem a família dela, foi morar em Horizonte. Eu achei isso extraordinário, você trazer de volta os filhos dessa terra que migraram atrás de uma chance, de uma oportunidade. Eu vivi isso na minha vida. Eu, graças a Deus, tive minhas oportunidades aqui. Mas precisamos estender isso a todos. Né? Formar um Estado que, como a gente formou ao longo desses 32 anos, que seja orgulho do povo cearense. Isso é o que eu sonho, isso é o que eu desejo para esse Estado que eu amo tanto. Muito obrigada. É bom ouvir palavras de entusiasmo e tão emocionadas quanto a sua, secretário. Muito grata mais uma vez por sua participação. Conversamos com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho aqui do nosso estado, secretário Maia Júnior, que nos cedeu um pouco do seu tempo aí para explicar à população como está a nossa situação da economia e o que a gente pode esperar para os próximos meses. Muito grata mais uma vez, secretário. Grata também a você que está nos acompanhando. Lembrando que esse programa inédito vai ao ar sempre na terça-feira às 22 horas na TV Ceará. Mas se você perder, não se preocupe. No domingo tem reprise a partir de 5 horas da tarde. E se você quiser rever quantas vezes quiser, é só acessar o YouTube da TV Ceará. Mais uma vez, muito grata ao nosso público. Eu que lhe agradeço. Ao secretário. Porque ser entrevistado pela Carla Sorá e pela Joana com frequência, sua colega,
que são dois ases, né, do jornalismo e da apresentação de programa no Ceará. Eu acho que é um privilégio muito grande para mim. O privilégio é nosso, secretário. Mais uma vez, muito obrigada. Um excelente descanso. Parabéns. Obrigado a você.